É com muito prazer que eu quero fazer uma leitura bíblica neste momento para o Jacir, um vídeo que eu estou passando para o Jacir, passar na rádio lá em Frutal, na emissora dele lá em Frutal, para todos os ouvintes daquela cidade e de toda a sua região. Para a nossa meditação, eu quero ler alguns versículos aqui no livro de São Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 25, a Bíblia está dizendo: E havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo, temente a Deus, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito ele foi ao templo. E quando o pai trouxera o menino Jesus para com ele ser apresentado segundo o uso da lei, ele então tomou em seus braços e lhe disse: Agora despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Graças a Deus. Prezados irmãos, com essa leitura, nós podemos entender perfeitamente que o Senhor Jesus é o Salvador. Jesus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, quando ele olha dos céus abaixo, diz a Bíblia que ele já não via mais um justo sequer. Todos tinham pecado e destituído estava da glória de Deus. Aí então cumpre João 3,16. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então, para nós que somos evangélicos, somos leitor da palavra de Deus, nós não temos nenhuma variedade na nossa mente, no nosso coração. Nós temos a plena certeza que Jesus é a salvação. Sem ele é impossível o homem alcançar o céu. Mas Jesus é o caminho. Ele citou na palavra de Deus no livro de João, dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre o batismo. O batismo. Nós podemos observar o batismo ali em 3 de João, né? João, no livro de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, no capítulo 3, a partir do versículo 1, a Bíblia está dizendo ali para um homem chamado Nicodemo a respeito do batismo, né? A Bíblia instruiu bem Nicodemos ali concernente o batismo. A Bíblia diz que Nicodemo foi ter a noite com Jesus, né? E havia em Israel um homem por nome Nicodemo. Este homem foi ter a noite com Jesus. E quando ele chega onde estava Jesus, ele disse: Rabi, nós bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu faz se Deus não for com ele. Jesus então respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Então, nós vemos que o batismo é sagrado. O próprio Jesus batizou no livro de São Mateus, no capítulo 3. Se você ali, você vai encontrar Jesus batizando por João. Agora, hoje, em nossos dias, existe até igrejas ainda que batizam a pessoa sem preparar a pessoa. O Senhor Jesus mandou os seus discípulos fazer discípulo. O que significa fazer discípulo? É orientar as pessoas, conscientizar as pessoas sobre aquilo que ele está fazendo. Porque essas igrejas que batizam a pessoa, chega na beira do tanque ou que seja da água e já quer batizar hoje nos nossos dias, esse batismo aí é um batismo antibíblico. Ele é passado, ele é do tempo de João. É o batismo para arrependimento de pecado e não para nascer de novo. O Senhor Jesus, ele ensinou o batismo do novo nascimento. Foi isso que ele falou para Nicodemo. Aquele que não nascer de novo, de maneira nenhuma entrará no reino do céu. O que é carne, o que é espírito é espírito. O que te importa é nascer de novo. Então, o nascimento da pessoa, ele simboliza que a pessoa é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, a pessoa que batiza no batismo de Jesus de hoje, ele é uma pessoa que ele tem uma novidade de vida. Esse batismo que a pessoa batiza e não tem novidade de vida, não tem mudança de vida. A pessoa bebia, continua bebendo, a pessoa dançava, continua dançando, a pessoa xingava, continua xingando, a pessoa brigava, continua brigando. A pessoa é ruim pagador, continua sendo ruim pagador. Esse batismo é do passado. Esse batismo é para arrependimento de pecado e não para o novo nascimento. Inclusive hoje, quando uma pessoa se batiza, que ele é um bom cristão, a pessoa, às vezes, quando toca no nome dessa pessoa, a pessoa fala: não, aquela fulano mudou de vida. Ele mudou de vida porque ele passou pelo novo nascimento. Ele nasceu de novo. E a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E o senhor pode falar também um pouquinho mais sobre a Santa Ceia?
Então, a Santa Ceia foi ensinada por Jesus, né? O Senhor Jesus, ele tanto usou a Santa Ceia, como mandou nós tomarmos a Santa Ceia. Agora, a Santa Ceia é uma responsabilidade muito grande do membro da igreja. A pessoa que não é membro da igreja, ele não deve tomar a Santa Ceia, porque se ele tomar, ele está pecando. Ele tá fazendo uma coisa muito errada contra si mesmo, a si próprio. Então, a Santa Ceia são para aquelas pessoas que são feitas discípulos, aceita Jesus como Salvador da tua alma, passa pelo processo do batismo, e uma vez ele sendo batizado, aí então ele pode tomar a Santa Ceia, porque aí ele é membro da igreja. E se houver alguns deslizes no correr de 30 dias ali, se a pessoa fez alguma coisa errada, se tiver com a consciência pesada, ele deve procurar um obreiro da igreja, ou o pastor, que é o líder da igreja, ou o ancião da igreja, e confessar o seu pecado, né? A Bíblia, ela nos instrui a não fazer o seguinte, a encavalar as marchas. Quer dizer, a pessoa está em pecado, cometeu um deslize grave, e ele participa da Santa Ceia. Então isso ele está cometendo um erro muito grande contra a si próprio, né? O Senhor Jesus deixou bem esclarecido aqui no livro de Coríntios, né? No capítulo 11, né? No capítulo 11 aqui, Jesus deixou bem claro a maneira de nós participarmos da Santa Ceia do Senhor. Então, concernente à Santa Ceia, o Senhor Jesus instruiu bem a igreja, dizendo o seguinte, aqui em 11 de Coríntios, né? A partir do versículo 23, portanto, eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo graça, partiu e disse, tomai e comei, este é meu sangue, meu corpo que é partido por vós, fazei isso todas as vezes que comeres em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres pão e beber este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente, comerá para a sua própria condenação. Quer dizer, isso aqui é muito sério, né? Quer dizer, a ceia, ela é vida, mas a ceia, ao mesmo tempo, ela pode se tornar em morte. Uma vez que a pessoa toma a Santa Ceia em pecado, ele está contribuindo mais para a sua perdição, a sua cegueira espiritual, e chegar até o ponto da pessoa morrer espiritualmente. Então, é por isso que a Bíblia diz que, e por isso examina-se o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o pastor, o ancião, o obreiro, ele não tem tempo de estar junto com o membro 24 horas por dia. Ele não tem. Então quem sabe da sua vida particular é você. Então na hora que você vai tomar a Santa Ceia, você tem que estar num estado de meditação e você tem que fazer um discernimento se você deve ou não tomar a Santa Ceia. Porque se você não tiver condições de tomar a Santa Ceia, é melhor você arrumar a sua vida, procurar o pastor, confessar o seu erro, o seu pecado, porque para tudo tem jeito. O que não pode é você ir cometendo mais pecado, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então tem jeito de arrumar, tudo tem jeito. O Senhor Jesus veio facilitar as coisas para o homem alcançar o céu, a glória. Mas se o homem começar a atropelar e fazer as coisas de qualquer maneira, é lógico que ele está sujeito a perder a salvação. Então a Santa Ceia, se você tiver em comunhão, ela é para o seu elevo espiritual, é para o seu fortalecimento espiritual. Você vai estar mais em comunhão com Deus, com a igreja, com os membros da igreja. Agora, se você não examina a si próprio, se você comete algum deslize e toma a Santa Ceia, você come e bebe para a sua própria condenação. E a Bíblia diz que o homicida não entra no reino do céu, então não convém a gente fazer isso. É melhor você retratar o seu caso, se for preciso passar uma prova, que passe a prova, mas depois a igreja vai ligar você no corpo de Cristo, porque a Bíblia diz que a igreja tem poder para ligar e desligar. Aquilo que liga na terra liga também no céu, e aquilo que desliga da terra desliga também no céu. Então a pessoa precisa ter muita responsabilidade de tomar a Santa Ceia, não é tomando a Santa Ceia de qualquer maneira. A gente vê pessoas aí hoje com essas igrejas que não tem nem um pouco de prudência. As pessoas às vezes dançam e é crente, e vai em baile, dança, vai nas boates e bebe, e joga, e faz o que dá na teia e toma a Santa Ceia. Essas pessoas estão cometendo um homicídio. Então eles precisam ter mais prudência, com isso é uma responsabilidade muito grande.